e a terceira com instruções práticas e alguns exemplos práticos daquilo que nós, se Deus quiser, iremos fazer na rua, a começar pela fé na Páscoa e depois para continuarmos. Bom, porque é que nós precisamos de aprender a palavra do Senhor? Nós vamos ver porque é que aprendemos e temos dois versículos iniciais. Primeira Epístola de Pedro, no capítulo 3 e no versículo 15. A palavra do Senhor diz: antes santificai em vossos corações a Cristo como Senhor, e estai sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. E o segundo versículo da segunda Epístola a Timóteo, no capítulo 2 e no versículo 15. Procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, se nós queremos falar de Jesus, se nós queremos evangelizar, se nós vamos para a rua, há coisas que nós não podemos descurar, e uma delas é nós sabermos manejar a palavra de Deus e sabermos aquilo que vamos anunciar às pessoas que estão na rua e que nos vão ouvir, seja através de um testemunho, seja através de uma pregação, seja através de um contacto pessoal em que nós falamos um a um, seja de que maneira for, nós temos que saber aquilo que vamos dizer, temos que conhecer a doutrina que vamos transmitir a essas pessoas. Se vamos evangelizar, temos que conhecer a doutrina da evangelização, porque senão aquilo que nós podemos fazer é dizer: olha, Jesus é bom. Mas porquê é que Jesus é bom? Jesus é bom. Mas Jesus é bom porque, olha, Jesus é bom. Mas diz-me mais acerca de Jesus. O que é que Jesus fez na tua vida? Olha, abençoou a minha vida. Mas mais qualquer coisa. E nós ficamos ali e não sabemos aquilo que devemos dizer. A palavra de Deus ensina-nos que nós devemos manejar bem a palavra da verdade, de maneira que nós não nos envergonhemos quando manejamos essa palavra da verdade, e devemos saber responder a todos aqueles que, com mansidão e temor, conforme diz a palavra de Deus, a todos aqueles que nos pedirem a razão da esperança que há em nós. Então, quando nós somos abordados num ato de evangelização na rua, ou seja, na igreja, ou noutro sítio qual for, nós temos de saber responder a essas pessoas aquilo que a palavra de Deus diz sobre a salvação. Porque a primeira mensagem que nós pregamos aos perdidos é a mensagem da salvação. Muitas mais doutrinas nós temos na Bíblia, mas não podemos pregar uma ou outra coisa que não seja a salvação a um perdido, porque ele nunca irá entender. Nós não podemos falar do batismo com o Espírito Santo, por exemplo, a um perdido, porque ele nunca irá entender. E se nós tentarmos que alguém que não é salvo seja batizado com o Espírito Santo, ele nunca irá ser batizado com o Espírito Santo. Então nós temos que pregar a mensagem da cruz, a mensagem da salvação, para que depois ele possa conhecer Jesus, ser salvo, e depois possa então continuar a caminhar para a frente. Independentemente do método de evangelização que for usado na rua ou na igreja também, na casa de oração, temos de ter conhecimento acerca das doutrinas da cruz para que possamos evangelizar. Se não as conhecermos, nós não podemos evangelizar. Existem muitos métodos de evangelização, e se nós formos à internet e formos consultar informação, existem muitos métodos de evangelização. Mas, independentemente do método usado, só efetivamente evangelizamos quando a mensagem da cruz é proclamada. Então, antes de nós aprendermos e meditarmos e estudarmos acerca do método de evangelização que nós vamos usar, se Deus quiser, na Páscoa, nós primeiro vamos ver as doutrinas da cruz. Porque o método é a maneira como nós transmitimos a mensagem, mas para transmitir a mensagem nós precisamos de conhecê-la para que a possamos transmitir, seja qual for o método. Meus amados, nós os cristãos evangélicos, os verdadeiros cristãos, somos os únicos que pregamos a mensagem da cruz. Não sei se os irmãos já repararam nisso, mas nós somos os únicos que pregamos a mensagem da cruz. Outros podem falar do assunto, mas não pregam a mensagem da cruz. Os muçulmanos, os mormons, as testemunhas de Jeová, os católicos, os hindus, os confucionistas,
pacifistas, etc, 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 não pregam a mensagem da cruz pelas seguintes razões. Uma, não acreditam nela. Segunda, não a conhecem. Terceira, não a experimentaram na sua vida. Quarta razão, não a entendem. Quinta razão, não sabem o poder que ela tem. Se conhecessem e experimentassem a mensagem da cruz nas suas vidas, essas mesmas vidas eram transformadas pelo poder de Deus. Eles nasciam de novo, tornavam-se filhos de Deus e largavam aquelas religiões. Porque quando uma pessoa é transformada pelo poder de Deus, não mais professa uma religião qualquer, mas segue o verdadeiro cristianismo, que não é uma religião que nós defendemos, é o verdadeiro cristianismo, e deixava essa religião e seguia o verdadeiro cristianismo. A mensagem da cruz é a mensagem mais poderosa e a única que transforma vidas. A mensagem da cruz é a mais poderosa e a única que transforma vidas. O diabo estremece e nada pode fazer contra a cruz. É a mensagem que liberta e arranca vidas das garras do inimigo. Não há uma outra mensagem. Meus amados, deixa-me usar aqui um exemplo. Alguém que venha à igreja e que não nasce de novo, que não entenda a mensagem da cruz, que não aceite Jesus como seu Salvador, ele pode vir 500 vezes aqui ao altar, quando há convite, quando há chamado ao altar, ele pode vir 500 vezes aqui à frente, aqui ou num sítio qualquer, pode 500 vezes vir à frente, por 500 vezes alguém impor as mãos sobre a sua vida, pode por 500 vezes acontecer muita coisa, as pessoas orarem, etc. Se as pessoas não aceitarem Jesus como seu Salvador e não para o inferno, frequentem uma igreja ou não frequentem, venham à frente, não venham à frente, se não conhecerem a mensagem da cruz e não aceitarem Jesus como seu Salvador na sua vida, vão para o inferno. Então é fundamental que nós conheçamos a mensagem da cruz, que preguemos a mensagem da cruz e que as pessoas entendam essa mensagem e experimentem a mensagem da cruz, o poder da cruz nas suas vidas. Vamos ver então o que é que aconteceu na cruz. Já vimos que a mensagem da cruz, concordamos que é uma mensagem poderosa e importante. Vamos ver o que é que aconteceu na cruz. E o que aconteceu na cruz foi a expiação. E é o primeiro palavrão desta noite. A expiação. O que é a expiação? A expiação é cumprimento da pena ou castigo que se reputa equivalente à culpa ou delito. Ou seja, é pagar, é cumprir a pena, ser castigado por causa do delito cometido, por causa do erro cometido, no nosso caso concreto, por causa do pecado cometido. Expiar é o cumprimento da pena equivalente a esse pecado, a esse delito, é a culpa que a pessoa tem. Expiar, o significado também de expiar é sofrer as consequências de qualquer coisa. Um outro significado para expiar é cobrir. Bom, a expiação fazia parte do plano divino mesmo antes do homem ter caído em pecado. Deus não foi apanhado de surpresa quando Adão e Eva pecaram. Deus criou o homem, criou a mulher, colocou-os no jardim do Éden. O propósito de Deus era que eles não comecem a árvore da ciência do bem e do mal. O propósito de Deus era que eles vivessem sempre em obediência, mas eles pecaram, erraram e Deus não foi apanhado de surpresa. Mas vamos ver o que é que a palavra de Deus nos diz sobre isto. O Senhor é o único que conhece o fim, mesmo antes de tudo dar início. Mesmo antes das coisas começarem, o Senhor já conhece o fim. E em Apocalipse 13, 8, nós vamos abrir a palavra de Deus, Apocalipse 13, 8, Jesus é apresentado como o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, capítulo 13, versículo 8, Jesus é apresentado como o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 19 e 20, a palavra de Deus vai mais longe e diz: como o Cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido,
ainda antes da fundação do mundo. Ou seja, como o Cordeiro, Jesus, Cordeiro imaculado e incontaminado, Jesus já era conhecido, mesmo antes da fundação do mundo, já estava determinado que ele seria o Cordeiro que viria morrer para expiar o ser humano. Então, muito antes da fundação do mundo, Deus já sabia que o homem, o ser humano, iria pecar, iria errar, e já antes da fundação do mundo, desde esse tempo, o Cordeiro que viria morrer por nós na cruz do Calvário já estava assim definido e determinado. Então Deus não foi apanhado de surpresa. Mas tudo quanto Deus faz, Ele já sabe o fim. Antes de fazer, de começar a fazer, Ele já sabe o fim das coisas. Eu não sei o que é que me vai acontecer daqui a uns minutos, nem daqui a uns segundos, nem daqui a uns dias, nem daqui a uns anos. Se eu viver, não faço a mínima ideia. Mas o Senhor, antes de eu nascer, Ele já sabia o meu fim. Já sabia o que é que eu ia fazer, o que é que eu não ia fazer, já sabia como é que eu ia viver, já sabia que eu hoje iria estar aqui, já sabia o que é que eu iria fazer ontem, antes de ter acontecido. O Senhor já sabia tudo, já sabe o fim de cada um de nós. Já sabe quais são as nossas opções no dia da manhã, se lá chegarmos, se o Senhor assim permitir. O Senhor já sabe as coisas todas e sabia também que o ser humano iria pecar, que o homem iria desobedecer, sabia que iria ser tentado e o Senhor sabia todas estas coisas. E o Senhor já tinha a solução preparada. O Cordeiro que viria expiar o pecado da humanidade já estava preparado. Antes da fundação do mundo, o Cordeiro já estava preparado. Vamos analisar o que se passou no Éden. Quando Adão e Eva pecaram, eles perceberam que estavam nus e puseram folhas de figueira para taparem a sua nudez. E aqui nós vemos uma simbologia. Eles não ficaram apenas fisicamente nus, mais do que isso, eles ficaram espiritualmente nus. E quando o Senhor os encontrou, nós conhecemos esta passagem, a conversa que eles tiveram, e eles disseram que tiveram vergonha, esconderam-se, puseram as folhas de figueira para se tapar, e quando o Senhor os encontrou, Ele não aceitou as folhas de figueira como sendo suficientes para tapar a sua nudez. E aquilo que o Senhor fez foi fazer túnicas com peles de animais. Como consequência do pecado, uma vida inocente, ou mais vidas, porque a Bíblia não especifica se for um ou mais, mas uma vida inocente foi tomada para que o pecado fosse coberto. Não só a sua nudez física, mas a sua nudez espiritual. E nós temos aqui a primeira simbologia, o primeiro ato simbólico de expiação. Pecado, vítima inocente, para cobrir o pecado. Desde o início que estava no plano de Deus arranjar uma solução. Este foi o primeiro ato exercido pelo próprio Senhor, feito pelo próprio Senhor, como uma vida inocente ter de morrer para cobrir o pecado do homem, apontando para a cruz de Cristo, que mais tarde esse ato de Jesus na cruz seria consumado milhares de anos mais tarde. Mas desde o início, logo no início, houve uma vítima inocente que morreu para cobrir o pecado do pecador, do culpado. O símbolo do seu pecado, que era a nudez, foi coberto por peles de animais que foram sacrificados como consequência do seu pecado. Este foi o primeiro sacrifício de uma vida inocente, apontando para o sacrifício eterno de Jesus na cruz. Meus amados, o pecado traz morte. Os irmãos concordam comigo, o pecado traz morte. A palavra de Deus ensina isso, que o pecado traz morte. E os sacrifícios de animais apontavam para o sacrifício de Jesus. No Antigo Testamento nós temos o sacrifício de muitos animais. A obra expiatória no Antigo Testamento é uma obra temporária, é uma obra que não é eficaz, é uma obra que não produz efeitos eternos e é feita através de vidas inocentes, mas que são animais, não são seres humanos, nem era o Filho de Deus. Quando João Batista pregava, ele dizia: eis o Cordeiro de Deus, quando ele viu Jesus, que tira o pecado do mundo. Não o sacrifício temporário de um cordeiro temporário, mas João Batista, quando ele viu o Senhor, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele sabia daquilo que estava a falar. Jesus Cristo foi o Cordeiro perfeito, com pensamento
perfeitos, um sangue perfeito, uma vida perfeita para ser o sacrifício perfeito. Amém? Os irmãos concordam? Foi tudo perfeito para ser o sacrifício perfeito. Não o sacrifício temporário, mas o sacrifício perfeito. E nós agora vamos abrir em Hebreus, capítulo 7, versículo 27. Já está um pouco avançado, os diapositivos estão um pouco avançados. 7:27 diz que não necessita, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo. Então fez ele uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo. Hebreus 10:10, ainda no mesmo capítulo, diz: é nessa vontade dele que temos sido santificados pela oferta do corpo de Cristo, feito uma vez para sempre. Versículo 11: ora, todo sacerdote apresenta-se dia após dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados. Mas este, versículo 12, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus. Então, nós lemos aqui em Hebreus que os sacrifícios feitos pelos sacerdotes, que diz a palavra muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados, mas este sacrifício de Jesus, havendo oferecido muito sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus. Sacrifício único, feito uma única vez, sacrifício eterno que foi aceito por Deus Pai e que é válido para todas as pessoas, em todos os tempos, em todos os lugares, sem exceção. Sacrifício eterno para todas as pessoas, em todos os lugares, em todos os tempos. Não precisamos de mais sacrifícios para expiar o pecado da humanidade. Não precisamos de uma obra expiatória que tenha de ser feita outra vez. Não é necessário repetir o sacrifício. Não é necessário haver uma nova revelação nesta área. Não. O sacrifício foi feito uma vez, é válido para sempre. Não como antigamente, que o sumo sacerdote oferecia uma vez, e duas, e três, e quatro, e 10, e 500, e oferecia a vida toda sacrifícios. Mas o sacrifício de Jesus foi feito uma vez. Vamos ver qual é a eficácia da expiação. Eficácia da expiação. Alinear. Perdão da transgressão. Jesus Cristo pagou uma dívida que nenhum de nós podia pagar através da sua obra expiatória na cruz. Como nós lemos em João 1:9, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a expiação de Jesus, que foi consumada na cruz do Calvário, essa expiação veio-nos trazer o perdão da transgressão. Todos os transgressores, todas as transgressões são perdoadas através da obra expiatória de Jesus na cruz do Calvário. A linha B da eficácia da expiação. O livramento do pecado. E é diferente da linha A, já vamos ver. O pecado subjuga as pessoas que nele vivem. A expiação traz liberdade da culpa dos pecados, mas também, que é o ponto B, liberta do poder e do domínio do pecado. As pessoas que vivem debaixo do pecado estão escravizadas pelo próprio pecado. A expiação, a obra expiatória de Jesus na cruz, não traz apenas o perdão, mas traz o livramento desse jugo que está sobre as pessoas, esse jugo do pecado. As pessoas são perdoadas, mas são libertadas do peso do pecado que está sobre elas. Muitas vezes nós ouvimos, e se os irmãos falarem de Jesus aos perdidos, ouvem com certeza, se já ouviram mais vezes do que eu, as pessoas a dizerem: bem, mas eu queria deixar a vida que eu levo, eu queria deixar de fazer isto, já tentei, mas não consigo, já tentei uma vez, já tentei duas, já tentei três, já tentei, olha, não consigo, acabei por desistir, não tenho força, não consigo, bem mais forte do que eu. E o que é isto? As pessoas estão subjugadas pelo pecado, porque quem vive em pecado está debaixo da influência e do poder do pecado. A obra expiatória de Jesus traz o perdão, sem dúvida, traz o perdão,
mas também livra as pessoas, traz livramento às pessoas desse jugo, desse poder, dessa influência do pecado que está sobre a vida delas. A linha C, antes vamos ler os versículos referentes a isto, Romanos 6:11. Romanos 6:11 diz: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. E no versículo 14 do capítulo 6 ainda: porque o pecado não terá, o que é que diz? Domínio. O que é que acontece às pessoas que vivem sem Jesus e vivem em pecado? São dominadas pelo pecado. Mas depois diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis mais debaixo da lei, a lei que condena, mas debaixo da graça, a graça do Senhor Jesus. A linha C dos benefícios: libertação da morte. A morte que a Bíblia fala como consequência do pecado tem um significado duplo. Temos a morte física e a morte espiritual, que a Bíblia também fala de segunda morte. Segunda morte. Para o crente salvo, somos nós. Amém? O crente salvo somos nós. A morte física foi transformada numa porta de entrada para a eternidade. Para uma vida muito superior a esta que nós aqui temos. Por isso o Senhor afirmou, e nós temos isso em João 11:26, todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Fantástico. Aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. O que é que Jesus queria dizer? A porta que os seres humanos chamam de morte é a porta de entrada para uma vida muito melhor. Então quem crê em mim não morre. Quem crê em mim passa por essa porta para ter a vida em toda a sua plenitude na eternidade. Quem vive e crê em mim não morre, passa pela porta que se chama morte neste mundo, mas essa é a porta de entrada, é a passagem, é um portal de passagem. Quem gosta de ver os filmes de ficção científica, temos aqueles portais que passam de um lado para o outro. Bom, esse é o nosso portal de entrada no céu. Nós passamos por essa morte, chamada morte física, mas entramos na vida em toda a sua plenitude na eternidade. O significado disto é que o crente salvo deixa de viver num lugar para ir viver noutro lugar muito melhor. Então nós não deixamos de viver, nós saímos de uma vida e adquirimos outra muito melhor. É este o significado daquilo que Jesus disse. Para o pecador que morre sem Jesus, a morte física, essa sim, será o início da separação interna de Deus, ou seja, a segunda morte. Para os que não têm Jesus, a morte significa mesmo morte em todos os sentidos. Para os que têm Jesus, a morte física é a porta de entrada, é o portal que dá acesso a uma vida em toda a sua plenitude. A linha D, dom da vida eterna. Jesus deu a sua vida morrendo na cruz para que nós não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. Os irmãos conhecem João 3,16? Vamos ter de cor? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quase todos sabem este versículo. Tenha a vida eterna. Vamos a Romanos 6:23 também. Mais um versículo. Também muito conhecido, que diz: porque o salário do pecado é morte, mas o dom, ou dádiva, o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Este perecer é usado no sentido, no original, é usado no sentido da ruína espiritual.
Aquele que tem Jesus não fica espiritualmente em ruína, não fica espiritualmente destruído, espiritualmente morto. A vida eterna que nos foi oferecida não é apenas uma mera existência, mas viver no favor de Deus e em comunhão com Ele. Viver em Deus é o dom da vida eterna. Não é apenas existir. Quando nós somos no linha C, nós vemos libertação da morte, sem dúvida. No ponto D, nós vamos, na linha D, nós vamos mais longe. É a dádiva, o dom da vida eterna. É algo que é dado, não apenas o livramento da morte, mas o Senhor dá uma vida eterna, uma coisa fantástica, uma vida fantástica. A linha é vida vitoriosa. Vida vitoriosa que inclui a vitória sobre Satanás. O Novo Testamento ensina-nos que Cristo venceu por nós e que nos ofereceu a vitória. Nenhum de nós vai vencer Satanás. Isto é um erro. Algumas pessoas pensam que nós, por sermos crentes, vencemos Satanás. Não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia ensina claramente que quem venceu Satanás foi Jesus. Ele e só poderia vencer Satanás. E isto é diferente, vamos já ver e entender isto. Os crentes têm vitória sobre o diabo enquanto tiverem o vencedor sobre o diabo. O vencedor sobre o diabo é Jesus, e nós, quando temos o Jesus, o vencedor, nós temos vitória sobre ele e autoridade no nome de Jesus sobre ele. Mas sem Jesus nós não temos, rigorosamente. A expiação divide-se em 7 doutrinas. Nós ainda não entramos nas 7 doutrinas da cruz. A expiação divide-se em 7 doutrinas. Creio que está aí, exatamente. Propiciação, substituição, regeneração, redenção, santificação, justificação, reconciliação. Algumas palavras um pouco esquisitas, não são? Vamos ver o que é que elas querem dizer. Qual a vertente da doutrina da cruz que devemos usar para evangelizar? Vamos usar a propiciação, a substituição, a regeneração, a redenção, a santificação, a justificação, a reconciliação. Nós vamos chegar a ver de alguém e vamos dizer: olha, quero falar contigo sobre a propiciação. E a pessoa assusta-se, dá um salto para trás. Sim, para cuidar lá com isso. Eu não tomo dessas coisas, estou livre desses vícios. Assustamos a pessoa. Vamos ver um exemplo. A Susana, estamos a falar com alguém na rua, e essa alguém chama-se Susana, neste exemplo. Reconhece que faz coisas erradas e tem medo de Deus porque acha que Ele está zangado com ela. Nós estamos a falar em ter lugar com a Susana e a Susana diz: Deus, a ideia que eu tenho de Deus é que Deus deve estar zangado comigo. Porque eu faço algumas asneiras e tal. Se Ele existe mesmo. E eu até acredito que Ele existe. Eu acredito que Ele existe. Olha, mas eu acho que Ele deve estar muito zangado comigo. Porque eu nunca vou à igreja, só faço não, mas às vezes faço asneiras, não quero saber de Deus para nada, olha, nunca li a Bíblia, Deus deve estar zangado comigo. Então o que é que eu lhe falo? Falo da propiciação que Jesus fez na cruz. Posso não usar a palavra propiciação. E se calhar não vou usar a palavra propiciação porque vou assustá-lo, porque é uma palavra muito estranha. Mas falo da doutrina da propiciação. E nós vamos ver o que é a doutrina da propiciação. Estamos na rua e aparece-nos o Francisco. Francisco é uma pessoa que está desanimada da vida. Está triste. Pela razão A, B ou C, não interessa. E ele diz que se sente, por outras palavras ou por estas, como se estivesse morto por dentro, sem vida, como se andasse a vegetar. Já ouvi estas expressões, os irmãos cá também já ouviram. Ando aqui a vegetar neste mundo. Não tenho vontade de viver. Não sei o que é que se passa, estou morto por dentro. Então o que é que eu lhe falo? Não vou falar da propiciação. Falo da regeneração através da cruz. E depois nós vamos ver o que é a regeneração. Posso não falar da palavra regeneração, mas falo da doutrina da regeneração, que é uma doutrina que traz nova vida. Exemplo 3, agora em vez do Carlos. Bom, o Carlos já foi crente, já frequentou uma igreja evangélica. O Carlos já no passado até aceitou Jesus como seu Salvador.
O Carlos tem algum conhecimento da palavra de Deus, mas talvez está desviado, está afastado do Senhor, não vive com o Senhor. Então o que é que eu vou falar? Como posso falar, por exemplo, da reconciliação que Jesus efetuou na cruz? Então, dependendo da pessoa que eu quero evangelizar, dependendo das pessoas que eu quero atingir com o Evangelho, eu posso e devo usar uma doutrina baseada sempre na cruz, obviamente, creio que ninguém tem dúvidas quanto a isso, mas uma doutrina da cruz apropriada ao caso da pessoa que está à minha frente. Porque se eu falar de reconciliação à Susana, aquela que tem medo de Deus, ela não vai se calhar entender muito bem, mas se eu lhe falar da propiciação, que aplaca a ira de Deus, ela se calhar vai entender e vai sentir paz no seu coração. Se eu falar ao Francisco acerca da propiciação, ele não vai, se calhar, não lhe vai dizer muito, mas se eu lhe falar da regeneração que traz nova vida às pessoas, e as pessoas nascem uma nova vida dentro delas, se calhar ele vai entender e aquilo vai ter uma palavra certa. Eu não deixei de falar da cruz. Naquelas doutrinas todas eu estou a falar da cruz. Só que a cruz traz aquilo para as vidas das pessoas, traz tudo aquilo. Então eu tenho que ter graça, sabedoria e conhecimento para que eu possa pegar naquelas doutrinas e adequar aquelas doutrinas a quem está à minha frente. Como o apóstolo Paulo dizia, fiz tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Então nós fazemos tudo para todos. Temos a pessoa à nossa frente, analisamos o perfil dessa pessoa e falamos da cruz segundo o perfil da pessoa que está à nossa frente. E o Senhor vai nos dar graça e sabedoria para isso. O Espírito Santo, na hora, vai nos dar as palavras certas, vai nos dar o entendimento. Meus amados irmãos, o Espírito Santo lembra-nos aquilo que nós sabemos, mas não nos lembra aquilo que nós não sabemos. Se nós não soubermos as doutrinas da cruz, nós não vamos conseguir, nós não vamos poder ser lembrados acerca daquilo que nós não sabemos. Precisamos de conhecê-las para que o Espírito Santo nos possa orientar e possa iluminar. E nós, na hora certa, o Espírito Santo fala connosco. E falamos, olha, há regeneração, com outras palavras, para a tua vida, há propiciação, há substituição, há esta doutrina toda, mas falamos dirigidos pelo Espírito Santo, conhecendo essas mesmas doutrinas. Vamos então falar da primeira, que é a propiciação. Tenho até que horas? Mais 15 minutos? Mais uns 15 minutos? Até às 10? Propiciação. Vamos então ver. O que é que quer dizer propiciar? Afastar a ira mediante a satisfação da justiça que foi violada. Sacrifício ou oferta a uma divindade para lhe aplacar a cólera ou agradar. Estamos a ver a definição. Propiciar, tornar favorável, oferecer um sacrifício expiatório, apaziguar. Sinónimos de propiciar é apaziguar, pacificar. Aplacar. O que quer dizer aplacar? Aplacar a ira quer dizer o quê? Abrandar, serenar, aquietar a ira. A apropriação no Antigo Testamento era feita com animais, encontramos isso em Levítico no capítulo 16. Eram usados 2 bodes, um carneiro, um novilho, uma vez por ano, e era realizada por todos os pecados dos israelitas. Um processo muito complicado. Se nós puderem, leiam o capítulo 16 que fala da propiciação, capítulo 16 do Levítico, em caso nós não vamos ler aqui, porque esse não é o nosso objetivo deste estudo, mas os irmãos leiam para ver a complicação que era. O sacerdote tinha que se lavar, vestir determinadas vestes, fazer um determinado ritual, pegava no bode, falava, punha as mãos sobre a cabeça do bode, falava aos pecados, o bode tinha que ser levado para o deserto, pegava no outro bode, era sacrificado, o sangue era espargido pelo dedo. Bom, era muito complicado. Depois ele estava a sair, só podia entrar no lugar santíssimo, o Santo dos Santos, uma vez por ano. Meus irmãos, uma complicação grande. Era difícil ele ter que decorar tudo aquilo, mas o Senhor assim ordenou. Também creio eu, para que as pessoas percebessem que era um processo complicado, a resolução do pecado era um processo complicado, que só o Senhor poderia resolver. E esta propiciação que era feita no Antigo Testamento era uma propiciação aparente, era uma propiciação temporária. A ira de Deus era aplacada temporariamente, não eternamente, mas temporariamente. De todas as doutrinas da cruz, a propiciação é provavelmente a doutrina que menos se prega, tanto na igreja como na rua. Conhecer esta doutrina é fundamental para entender
Qual a razão pela qual Cristo morreu na cruz? Uma razão pela qual não se prega muito esta doutrina é porque ela explica uma das características da natureza divina que nós não gostamos. E a natureza divina que nós não gostamos é a sua ira. Para falarmos da propiciação, temos que entender que Deus está irado, zangado. E então normalmente nós não gostamos de falar sobre isto, não gostamos de pregar sobre isto. É uma mensagem que não é simpática. É muito mais fácil pregar que Deus abençoa, Deus ama, Deus gosta muito de ti, Deus ama tanto. Meus amados irmãos, mas a realidade por vezes não é bem assim. É um facto que Deus ama. E o amor de Deus revelou-se, João 3,16, em dar o seu Filho para morrer pelo pecado. Já ouvi, se calhar os irmãos já ouviram pessoas a dizer isto: olha, Deus ama-te assim como tu és. Deus ama-te tanto. És tão lindinho. Tão lindinho. Deus ama-te tanto assim como tu és. E algumas pessoas pensam que conquistam as pessoas para Jesus com esta mensagem. Isto é real. Não estou a inventar. Isto é real. Mas esta mensagem não leva ninguém à salvação. Porque isto produz na mente das pessoas: Deus ama-me assim como eu sou, então vou continuar a ser como sou. Se Deus me ama assim, que eu sou tão lindinho assim da maneira que sou, não preciso mudar nada para Deus me amar da maneira que eu sou, vou continuar a ser como eu sou. E o diabo fica todo contente, e as pessoas ouçam isto: olha, Deus ama-te assim como tu és, continua na tua vida de pecado, continua a caminho da perdição, porque Deus ama-te assim como tu és. E o diabo fica todo contente. E parece que é uma mensagem fantástica. Esta é uma mensagem completa. E quando nós pegamos numa mensagem completa da Bíblia, nós estamos a fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. É um facto. Deus ama-te, sem dúvida nenhuma. Deus ama-te porque Deus ama o pecador. Mas não te esqueças que és pecador. E se não conheceres a cruz, vais para o inferno. Meus amados, eu agora estou a abreviar as palavras. Nós podemos, e na maior parte das situações, não devemos falar, se calhar, desta maneira assim tão direta com as pessoas, mas a mensagem tem de lá estar. E quando nós falamos, isto é uma instrução mais prática, quando nós falamos a um perdido, nós devemos estar a sofrer porque ele vai para o inferno. Não devemos, eu estou a falar de descargo de consciência, eu estou a falar para livrar a minha responsabilidade. Não, eu devo falar com lágrimas e senti-las, se for caso disso. Essa seria a maneira mais correta de nós falarmos às pessoas, com lágrimas escorrendo no nosso rosto. Conseguimos transmitir às pessoas o sofrimento que vai em Deus e que nós devíamos sentir também por causa das vidas que caminham para o inferno sem Jesus. Nós devíamos conseguir transmitir às pessoas e sentir o sofrimento delas. Embora por vezes elas pensem que não, mas elas vivem em sofrimento. Podem nem saber sequer que vivem em sofrimento, mas uma pessoa que vive sem Jesus vive em sofrimento. Então cuidado com aquilo que nós dizemos, porque podemos estar a induzir alguém em erro. Deus ama-te, é um facto. Deus ama-te tanto. Deus ama-te. Mas o Senhor, aquilo que quer fazer por te amar, é pegar na tua vida, melhorá-la, transformá-la, mudar o que tem de ser mudado. Jesus quer salvar-te. E usamos a doutrina A, B ou Z, daquelas que há um bocado apareceram ali, e explicamos a mensagem da cruz. Um exemplo de propiciação é quando se entrega uma prenda a alguém para ganhar o seu favor e fazer as pazes depois de terem discutido. Eu discuto ali com o Zé António, digo coisas que não devo, ele fica zangado comigo, e com razão, eu portei-me indevidamente. Então eu vou lá para o António, para o Zé António, tenho aqui uma prenda para ti, entrego-lhe a prenda para fazer as pazes, peço perdão. A propiciação em termos humanos é mais ou menos isto. É oferecer alguma coisa a alguém para fazer as pazes, para apaziguar. O homem luta com Deus através do seu pecado e necessita da propiciação para ganhar o seu favor. A palavra propiciação aparece 4 vezes no Novo Testamento. E olhando estes 4 versículos, podemos colocar 4 perguntas. Bom, Romanos 3,23, não sei se aparece aqui, nós não vamos ler todos, mas os irmãos podem tomar nota e depois ler em casa. Por 4 vezes aparece a palavra propiciação no Novo Testamento. Estão ali as referências. Primeira pergunta que nós colocamos:
porque necessitamos da propiciação. Segunda pergunta: quem pode ser a nossa propiciação? Terceira pergunta: quão grande é a influência dessa propiciação? Quarta pergunta: porque é que Deus nos deu esta propiciação? Vamos às respostas e vamos tentar acelerar. Primeira resposta à primeira pergunta: porque necessitamos da propiciação? Porque a ira de Deus, eu creio que não tenho aí as respostas, porque a ira de Deus permanece sobre os pecadores. Deus é santo e nós somos pecadores, nós ser humano, o homem. Como consequência do pecado, a ira de Deus é uma realidade, não nos esqueçamos disto. A sua justiça requer que cada pecado seja pago, porque é justo e santo, ele manifesta o seu caráter, manifesta em seu caráter a ira santa. Esta ira foi derramada sobre Jesus. Porém, se não estivermos nele, esta ira permanece sobre nós. João 3,36, vamos ler o que diz a palavra do Senhor. Para que os irmãos não pensem que eu estou a dizer uma barbaridade. João 3,36. A palavra de Deus diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, quem não crê em Jesus, quem não tem Jesus, qual é a realidade dessa pessoa? A ira de Deus sobre ele permanece. Porque necessitamos da propiciação? Porque a ira de Deus permanece sobre os pecadores. E essa ira precisa ser propiciada, essa ira precisa ser aplacada, essa ira precisa ser apaziguada. E o nosso apaziguador, propiciador, é Jesus. Quem pode ser a nossa propiciação? Já estou a dar a resposta à segunda pergunta. Só Jesus. Hebreus 4,15 diz: porém, que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Sem pecado. Só Jesus pode fazer propiciação em nosso lugar na presença de Deus. Só Jesus foi suficientemente santo e perfeito para que o pudesse fazer. Terceira resposta à terceira pergunta, que é: quão grande é a influência desta propiciação? E a resposta é que ela é suficientemente grande para ser a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. 1 João, capítulo 2, versículos 1 e 2 diz isso exatamente: pelos nossos, mas não somente pelos nossos pecados, mas também pelos de todo o mundo, sem exceção. Não há pecado que seja tão grande ou tão grave pelo qual Jesus não tenha morrido. Há um que eu não vou falar agora, que não tem perdão, mas quando falarmos, se Deus quiser, conforme está previsto, sobre o Espírito Santo, sobre o batismo pelo Espírito Santo, iremos ver qual é que é. Mas, genericamente falando, guardemos isto: não há pecado que seja tão grande ou tão grave pelo qual Jesus não tenha morrido. Quarta pergunta: porquê é que Deus nos deu esta propiciação? E a resposta é: o motivo para que Jesus fosse a propiciação pelos nossos pecados foi o amor. Lá está, o amor levou Jesus a fazer algo. Não levou as pessoas, por serem amadas, a ficarem como estavam. Não, o amor levou Jesus a fazer algo, e deverá ser influência nas pessoas para que as pessoas possam também fazer algo a respeito disso. Em 1 Epístola de João, capítulo 4, versículo 10, diz: nisto está o amor. Não é que nós o tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Porquê é que Ele nos deu esta propiciação? Resumindo, porque necessitamos da propiciação, porque a ira de Deus
sobre nós permanece. Quem pode ser a nossa propiciação? Jesus e só Jesus. Quão grande é a influência desta propiciação? Pelos nossos pecados, mas não só pelos nossos, pelos de todo o mundo também. Porque é que nos deu Deus esta propiciação? Pelo amor. Jesus tomou sobre si a ira de Deus que deveríamos nós receber para poder satisfazer a justiça de Deus. Quem acredita e aceita que Jesus tomou o seu lugar na cruz, não terá de receber essa ira. Temos entrada na presença de Deus porque Jesus apaziguou, aplacou a ira de Deus. Vamos avançar para a substituição. E creio que ainda consigo falar de substituição. E provavelmente terminamos na substituição de hoje. Substituir, tomar o lugar de outro. Fazer o que outro devia estar a fazer, mas por alguma razão não pode. Isto é substituir. E isto foi o que Jesus fez por nós na cruz. Substituiu-nos. Jesus tomou o lugar que era nosso. Ele substituiu-nos. Nos sacrifícios do Antigo Testamento, a vítima animal substituía o pecador e não podia fazê-lo por si mesmo. O pecador não podia morrer pelos seus pecados, porque se morresse, e já vamos ver essa parte, antes disso, da mesma forma, Jesus fez na cruz o que nós não podemos fazer por nós mesmos. Se eu morresse na cruz, no lugar que era meu por ser pecador, eu apenas morria como condenação dos meus próprios atos, mas de seguida não era salvo. E há aqui uma diferença muito grande. Eu morrendo pelos meus pecados, a morte era a punição pelos meus pecados. Eu morreria fisicamente, mas não só fisicamente, e espiritualmente. E assim ficaria morto como consequência dos meus pecados. Não morreria para depois ser salvo. Não é isso. Eu morreria e ficaria nessa morte. Aquilo que Jesus fez não foi isso. Jesus fez muito mais. Jesus morreu para nos dar a salvação. E porquê é que ele pôde fazer isto? Porque ele era perfeito. Vida perfeita. Porquê? Porque ele nunca pecou, nem na sua boca se achou engano. E por causa disto, então ele pôde pagar e depois oferecer-nos, através da ressurreição, oferecer-nos a vida eterna. Perdão dos pecados da morte, pagamento do pecado da morte, vida eterna na ressurreição. Este foi o sacrifício completo. Não só ele pagou, mas depois ele venceu a morte e ofereceu-nos a vida eterna através da ressurreição. Ato completo de substituição que Jesus fez na cruz do Calvário. Vamos a Isaías capítulo 53, versículos 4 e 5. Isaías 53, rapidamente. Antigo Testamento. Isaías 53, versículos 4 e 5. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Vamos analisar estes versículos. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido, o ferido de Deus e oprimido, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo, e agora os benefícios, que nos traz a paz, estava onde? Sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então o que é que ele fez? Ele substituiu-nos, levou tudo o que era nosso, toda a nossa imundícia. Ele levou sobre ele, substituiu-nos lá na cruz, e então nós recebemos como troca aquilo que era dele. Nós demos o lixo que era nosso. E ele deu-nos as coisas maravilhosas e fantásticas que eram dele para nós. Toda a nossa imundícia foi colocada nele, e a paz, a salvação, a cura e todos os benefícios que ele tem foram colocados sobre nós.
é impossível o Filho de Deus não ficar sensibilizado com isto. Ele pegou no lixo todo que era nosso, na iniquidade toda a imundícia, pôs sobre ele, e aquilo que era bom que ele tem para dar, colocou sobre nós. Tudo o que era nosso e mau, ele tomou em troca, e em troca deu-nos as coisas boas que só ele tem para dar. Jesus levou a imundícia do pecado que estava em nós e em troca entregou-nos os benefícios, as bênçãos da sua vida perfeita. E vamos terminar com a leitura de 2 versículos. Primeiro versículo na primeira epístola a Coríntios, no capítulo 5, versículo 21. Diz: aquele que não conheceu o pecado o fez pecado por nós. E 1 Pedro capítulo 2 versículo 24, 1 Coríntios 5, 21. Segundo Coríntios. Segunda. Não tem 5, 21. Deve ser segunda Coríntios. Segunda Coríntios. Não é primeira, é segunda. Obrigado. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. E agora 1 Pedro. Capítulo 2, versículo 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Estes 2 versículos. Não conheceu o pecado, fez pecado, substituiu-nos nesse pecado e levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. E terminamos aqui por hoje. Não sei se há alguma pergunta relativamente àquilo que nós vimos aqui hoje, nós falamos. Se nós quiserem colocar alguma questão, estejam à vontade. Podem dizer agora. Não haver questões? Estou terminado. Deus abençoe os irmãos. Amém. Glória a Deus. Acredito que nós somos abençoados. Oi? Amados irmãos, vamos ofertar nesta hora. Vamos ficar de pé nesta hora. Vamos ofertar. Gostaria que o nosso irmão Kelly viesse aqui na frente, fizesse uma oração pelas ofertas e orar também pela nossa vida. Amém? Os irmãos foram abençoados? Amém. Amém? Glória a Deus. Senhor, meu Deus e Pai, te damos graças, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor nos concedeu de estarmos na Tua presença, aprendendo de Ti a Tua palavra, Senhor, ó Pai, acerca da salvação que o Senhor nos deu, Senhor. Eu te peço que a Tua ao Senhor, que possamos viver, ó Pai, uma vida de santidade, uma vida, Senhor, ó Pai, segundo a Tua vontade. E, Senhor, ó Pai, agora também te peço, Senhor, ó Pai, por cada um que irá ofertar, Senhor, que o Senhor venha estar abençoando as vidas dos seus filhos. Isso é o cumprimento da Tua palavra, é a obediência, Senhor, ó Pai, ao Teu mandamento, Senhor, ó Pai. Que possamos, ó Pai, ofertar de bom grado, Senhor, que o Senhor venha receber, ó Pai, as nossas ofertas. E te peço, Senhor, cubra cada vida, Senhor, com Tuas mãos protetoras, Senhor. É a minha oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos vir aqui na frente nessa hora, vamos fazer uma oração. Pedindo a Deus que nos guarde, nos proteja, que leve até o grato lar. Vamos estar orando pela vida do pastor Josué, vamos estar orando por este ministério da Nova de Gaia, orar também pela nossa campanha de amanhã e domingo. Amém? Vamos dar
apresentando toda esta igreja na mão do Senhor e orar também pelos cultos de amanhã e domingo, correto? Todos concordam comigo? Amém? Então vamos orar. Senhor Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, oramos, ó Pai, pela vida do pastor desta igreja, ó Pai, pela sua família, ó Pai, pela sua família aqui em Portugal, pelos seus familiares no Brasil, ó Pai. Pai, abençoe a vida do teu servo, proteja, ó Deus, de toda investida do inimigo contra a vida dele, ó Pai, todo da saúde dele, ó Pai. Oramos para que o Senhor venha dar força ao teu servo, ó Pai, ter graça, sabedoria, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Oramos também, ó Pai, pela vida desta igreja, ó Pai, pelos líderes, ó Pai, pelos obreiros desta casa, pelos membros desta casa, Pai, pedindo a tua bênção, pedindo a tua graça sobre a vida, Pai, de cada um dos teus filhos que tem te servido nesta casa, Pai. Te apresentamos, ó Pai, a festividade deste fim de semana, Senhor, a vida do pastor Rangel Júnior, ó Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Usa o teu servo, ó Pai, nesses 2 dias para ministrar a tua palavra aos nossos corações, ó Pai, que possamos ser edificados com a tua palavra, Pai, que a tua unção, ó Pai, possa quebrar julgos nesses dias, ó Pai. Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos que vieram nesta noite de sexta-feira aqui, ó Pai, para que possamos aprender mais do Senhor, Pai. Cada um dos teus filhos que veio aqui, ó Pai, eu oro, ó Pai, que a tua mão protetora, a tua mão saradora guarde os seus filhos, ó Pai, de toda investida do mal. Leva os teus filhos, ó Pai, até as suas casas, ó Pai. Proteja de toda investida do mal, ó Pai. Esta é minha oração em nome de Jesus. O grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a doce e sublime comunhão do Espírito Santo seja com todos. Possamos dizer amém. Graças a Deus.